O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmin e hoje vamos abordar um tema que é pouco falado, mas que faz toda a diferença para muitas famílias: o direito previdenciário de pessoas privadas da liberdade. Muita gente acredita que ao entrar no sistema prisional a pessoa perde todos os seus direitos, mas a verdade é que existem garantias previstas em lei. E conhecer essas garantias pode mudar o futuro de quem está atrás das grades e de quem está aqui fora aguardando. E para esclarecer esse assunto com toda a sua expertise na área, eu convidei a advogada Simone Bramante, que está aqui com a gente, que ela vai abordar e nos ajudar a garantir todo esse conhecimento na área. Olá. Olá. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui participando do seu podcast. E eu vou falar, hein? A gente nunca fez com essa luzinha escura. Então, estreando. Estamos estreando. Deixa eu falar uma coisa. A gente estava rindo aqui antes de começar a gravar. A gente estava aqui toda descontraída. Agora a gente vai tentar ficar sério, porque o assunto é sério. É sério. Então, vamos lá. Eu não entendo nada. Estou finalizando aqui a minha faculdade, mas eu não entendo nada de previdência. Nada. E aí eu não lembro como foi a semana passada, que até que a gente acabou se falando. Eu não lembro que caso que foi, que eu falei, mas... Fiquei com essa dúvida, né? A pessoa, quando ela é presa, ou ela está esperando, aguardando em domicílio, os direitos dela, essa pessoa se aposenta, essa pessoa não se aposenta, como que fica? E aí eu falei, vou falar com a Simone, que eu acho que ela pode trazer luz para mim. Acredito que muitas pessoas em casa também, que está nessa situação, possa também ter essas dúvidas. Então, vamos lá já começar a falar da Previdência. E aí você já começa... Você é totalmente previdenciário, você não está na área do penal, né? Não faço penal, eu faço trabalho e previdência. Mas consegue me auxiliar nas dúvidas aqui. Então, vamos lá. Sim, na parte previdenciária, sim. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, na questão da Previdência. Bom, eu sou uma advogada previdenciária, né, especializada em direito previdenciário. Atuo em qualquer segmento, inclusive nesse segmento aí, vamos colocar prisional, para quem está preso ou já saiu, auxílios reclusões para os dependentes de quem está recluso, de quem está aí respondendo, uma prisão de repente preventiva, temporária ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu tenho essa atuação, além também dos outros benefícios, como auxílio-doenças, aposentadorias e tudo. Tem tudo isso? Sim. Eu não sabia. Temos algumas situações, sim. Na verdade, eu acho que eu nunca nem me atentei a esse assunto. Você focou tanto na parte penal e esqueceu naquela... Eu esqueci, assim, e aí eu fiquei com essa curiosidade. E me fala uma coisa, então. Eu tenho alguns casos aqui, mas antes eu vou... Pode perguntar. Se a gente acabar repetindo, paciência, tá? Se eu perguntar alguma coisa agora e depois... Então, quando a pessoa ela está presa, ela não perde os direitos, ela ainda... mantém os direitos dela. Pode falar. Sim, é assim, ó. Vamos supor que essa pessoa trabalha, né, contribui para a Previdência Social e tudo mais. E aí aconteceu, né, a prisão dela. E ela foi presa. O que ela já pagou, o que ela já contribuiu, o trabalho todo que foi feito não é perdido. Continua ali na Previdência Social. Tanto que, para se ter direito ao auxílio reclusão, que é para os familiares, né, dessa pessoa que está reclusa ali, tem que ter qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? Tem que estar dentro do sistema da Previdência Social. A Previdência Social, o nome genérico dela é Seguridade Social. Então, ela é um seguro. Se você não paga um seguro de carro, de vida, você não tem direito à cobertura. E o INSS é igualzinho. Se você não está pagando, você não tem direito à cobertura. Então, pode ser que essa pessoa que foi presa,
né, ou está respondendo, mas está lá reclusa, ela trabalhava ou ela pagava de uma forma autônoma, não importa o tipo de ela contribuição. Não perde o direito, então. Não. Só que os familiares, para ter direito a esse auxílio reclusão, este preso, né, esta pessoa que está ali, ou já condenada, ou esperando ali, aguardando o julgamento, ela tem que ter essa ligação com o INSS para ter direito ao auxílio reclusão. Então, não é qualquer pessoa que tem o direito. Eu tenho aqui o primeiro caso, acho que é isso que que a doutora acabou de falar. Vou falar você. Pode falar você, não tem problema. Mas pode me corrigir, falar Camila? Não. Não, pode chamar de você. Então, o primeiro caso aqui é isso que a doutora acabou de falar. Vou falar doutora. Auxílio reclusão garantido a uma filha de um preso em regime fechado. Então, assim, a filha dele... O auxílio reclusão, quem tem direito? A esposa, companheira também, tá? Inclusive, homossexuais, por exemplo, não só héteros. Homo também tem essa garantia. Às vezes tem um parceiro ou uma parceira, né? Homossexual, o INSS já tem essa garantia também para essa situação. Filhos, tá? Filhos até 21 anos ou inválidos. Se não tiver esposa ou companheiro ou filhos, pais, pai e mãe também tem direito. E se não tiver, irmãos até 21 anos ou inválidos. Seriam esses 3. E qual é o valor? O valor é um salário mínimo. Um salário mínimo? Já está antes da reforma que tivemos, fazia-se a média de contribuições. Hoje é um salário mínimo, está fixado desde 2019. Essa questão do salário mínimo, ele tem 3 filhos. Salário mínimo. Não é por filho? Não, porque a gente ouve muito falar isso, né? Cada um ganha. Não. Salário mínimo e divide para quem tem que dividir. Certo. É o valor fixo hoje, tá? É um valor fixo de um salário mínimo. Um outro caso que a gente tem aqui é assim: o preso teve aposentadoria por invalidez suspensa indevidamente. Quando isso acontece? E aí, como que a gente age? Quando ele foi preso, ele teve aposentadoria cortada? Exatamente. Preso, teve aposentadoria por invalidez suspensa. Então ele estava com a aposentadoria de invalidez. Quando ele foi preso, é cortado mesmo, tá? Eu vou dizer o motivo. Quando você está aposentado por invalidez, o que o INSS entende? Você está incapacitado para qualquer tipo de trabalho e para as atividades do dia a dia. Se você cometeu um crime, um delito, seja lá o que for, então você não está incapacitado. Ah, entendi. Tanto que a aposentadoria por invalidez, não só nestes casos, mas existem outros casos que ela é cortada. Por exemplo, estou com uma aposentadoria por invalidez, mas o INSS descobriu que eu estou trabalhando de forma autônoma. Cortam minha aposentadoria por invalidez. Então, aí, nesse caso, até o auxílio reclusão... Poderia, se tiver direito ao auxílio reclusão, sim, buscar o auxílio reclusão. E se, por exemplo, ele está preso aguardando um julgamento e ele não foi condenado, ele foi inocentado, ele pode retornar ao INSS dizendo: olha, não houve ali, a justiça determinou ali que eu não tive culpa, ou não fui eu quem cometeu este delito, ou qualquer coisa assim, e voltar à aposentadoria por invalidez. Porque pode haver um equívoco. Com certeza. O Estado pode ter cometido um equívoco, a polícia pode ter cometido um equívoco. A nossa justiça quase não comete nem o INSS. Imagina, então pode sim ter cometido, né? Agora, se ele já está condenado, se já houve um julgamento e houve uma condenação, aí é um pouco mais complicado de retornar. Mas se ele, teve um julgamento e ele foi inocentado, ou determinaram que ele não tinha nada a ver com aquela situação, ele pode sim ir para o INSS novamente e falar: olha, eu quero restabelecimento dessa aposentadoria, porque a justiça fez todas as provas e assim, decidiu que eu não tenho nada a ver com isso, que não era eu, que se enganaram e qualquer coisa nesse sentido. Então, poderia pedir... Mas é bem burocrático, né? Às vezes vai ter que judicializar, mas há possibilidade. Não é uma coisa que nunca mais eu vou conseguir fazer. Eu consigo. Dá para buscar isso, sim. O terceiro caso que a gente tem aqui é: ex-presidiário conseguiu somar tempo de trabalho na prisão para a aposentadoria. Consegue. Tem 2 possibilidades aí, tá? Quando a pessoa está presa, já condenada, ou até não, aguardando o julgamento, não vai mais estar trabalhando, né? Então, o contrato fica suspenso e tal. A família pode continuar recolhendo para ele, tá? Às vezes recebe um auxílio reclusão, por exemplo. Desse auxílio reclusão, pega um valor e paga a previdência social. Outra situação que pode acontecer para quem já está condenado
já tem a condenação ali, aquelas cadeias que tem trabalho. Quando esses presidiários trabalham ali nas colônias... Tem as oficinas. Exatamente. Eles recebem um valor e esse valor é computado na Previdência Social. Não, eu sei que não são todos os presídios que têm essa situação, não são todos os presos que têm essa situação para poder trabalhar, porque tem umas regras. Né? Sim. Tem que ter não sei quanto de pena, tem que ter um crime mais leve, tal. Tem uns requisitos. Mas se tiver essa possibilidade, ele vai ser... Mais leve mais ou menos, né? Porque a Suzana fazia, né? Então, e de leve tem uns requisitos ali, mas... não vamos entrar neste mérito agora, mas tem uns requisitos para que ele consiga trabalhar, para que ele possa trabalhar. Por quê? Existem trabalhos em presídios que são dentro e tem trabalhos que são fora. Sim. Né? Esse preso sai do presídio. Tem presos até que estudam, né? Isso, que fazem o trabalho fora e depois retornam, né, ao presídio para dormir e tal e tudo mais. Então, tem essas diferenciações. Mas se ele trabalha e é remunerado para isso, né? O dinheiro não vai para ele, vai para a família, mas teria direito a essa contribuição previdenciária. E tudo isso vai somando para a aposentadoria dele. Ou lá dentro, ou quando ele sair. Vamos dizer que já deu ali o tempo dele já é o tempo dele se aposentar e ele ainda está lá dentro. Como que faz? Aí a família que vai receber aqui fora? Ele vai ter que dar uma procuração, porque ele não pode sair para dar entrada no INSS. Ele dá uma procuração ou para a família ou para um advogado. Tá? E aí o advogado vai ver tudo isso, vai fazer o requerimento que a gente fala, né? O pedido, e ele vai se aposentar. Só que aí, se ele receber auxílio reclusão, esse auxílio reclusão é cortado. Ah, tá, entendi. Tá? É cortado. Quem recebe aposentadoria, auxílio doença, não recebe auxílio reclusão porque não pode acumular os benefícios. Entendi. Vou fazer uma pergunta assim, dar um exemplo, tá? Tenho 20 anos, cometi um crime, estou presa. Nunca paguei nada. Pode pagar preso. Como eu falei. Mas isso não é falado, né? Não é. Isso não é falado. Então, aí você fica lá e você sai com 40 anos e você nunca mais se aposenta. Que é uma situação que nós até estávamos comentando, que grande parte das pessoas que ficaram presas um período e saíram, acabam voltando a cometer outros delitos. Talvez uma das razões sejam essa. Né? Não tem ali uma cobertura previdenciária para ter uma aposentadoria, por exemplo, para ter uma renda. E depois que sai, é difícil. Para manter a família, porque todo mundo precisa ter uma renda para manter a família. Todo mundo. Porque não é falado, não é esclarecido. De repente poderia ter palestras sobre isso nos presídios. É uma coisa que poderia estar sendo mudado, né? Sim, porque claro. Você entra lá com 20 anos e você pega hoje, vamos dizer, apesar que quem faz o feminicídio não deveria nem sair, né? Mas vamos dizer que pega lá os seus 40 anos, mas aí com 20, com 60... Mas o familiar pode contribuir. Ele estando ali recluso, o familiar pode contribuir para esse preso. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pode. Existe palestra sobre que não isso? Tem nada a ver com a história. Eu tenho um filho que hoje está com 20 anos. Eu pago para ele desde os 16. Porque eu posso começar a pagar para estudante a partir dos 16 anos a Previdência Social. Então, acabou comigo agora. Então, quando meu filho fez 16 anos, eu já inscrevi ele na Previdência Social e pago Previdência para ele desde os 16. Ele tem 4 anos de contribuição. Por quê? Não vai aposentar agora, um dia. Mas, se ele precisar de um auxílio doença, por exemplo, teve a Covid, um monte de gente ficou doente. Eu tô com um monte de pensão por morte ali que eu não consegui, porque as pessoas, infelizmente, faleceram na Covid, porque não tinha qualidade segurado. Não estava ligado ao sistema, trabalhou um período, não pagou, ficou um tempão sem pagar. Quando você paga um período de previdência, você tem cobertura por um períodozinho. E aí, se você não volta a pagar, você perde. E aí, para pegar a pensão por morte, eu preciso ter qualidade de segurado de quem faleceu. E aí as famílias não conseguiram porque não tinha qualidade de segurado. Então eu pago pro meu filho, porque vai que ele precise de um auxílio doença, por exemplo, vai que ele precise... se fosse uma menina... Não, você acabou comigo porque eu nunca pensei nisso. Se fosse uma menina, um salário maternidade. Meu filho não, porque o homem não teria esse direito, mas a menina sim. Entendeu? Mas o homem tem o direito de ficar em casa também uns dias. Mas mas a Previdência não paga. Né? O que a Previdência pagaria para homem? No caso de casais homossexuais que adotam uma criança, um dos pais... 2 homens, vamos colocar, tá? 2 homens, um dos pais recebe salário maternidade pela Previdência Social.
Nossa, não sabia disso. Recebe. E se Eu não for sei, duas... como eu disse, eu não sei nada de e previdência, se for duas mães, né? Um casal homossexual de mulheres, Escolhe. uma delas também recebe. E aí, quem que a gente manda escolher? Porque o salário maternidade é pelo salário de que se ganha. Quem ganha mais. Quem ganha mais do trabalho que vai dar entrada no benefício, porque vai vir um salário maior de salário maternidade. Então, o salário maternidade hoje é para mulheres que parem normal e para adoção também. O que eu Mães acho ou pais adotivos. É correto. E estão dando salário maternidade hoje para os pais que a mãe faleceram no parto, por exemplo. Justo. Justo, claro que é justo. E antes não... Antes não. Hoje mudou faz um tempo, já não é hoje, mas já tem um tempinho que tá isso. Mas antes não se pagava. E algumas mães falecem, infelizmente, no parto. E o pai ficava sem essa cobertura. Hoje o INSS já paga. Então, o presidiário, voltando aqui, pode pagar sim, estando lá recluso, estando ali, né, na detenção. A família que tem que pagar, claro que tem que fazer esse recolhimento sem problema nenhum. Pra quê? Porque se ele fica doente lá dentro... Muitos presos ficam doentes lá dentro. Às vezes pegam sarnas, pegam... Tudo quanto é tipo de... Podem entrar com pedido. O problema seria a perícia só, né? Mas a gente teria que fazer um pedido para o INSS ir lá fazer a perícia. Ah, tá, isso porque quando eu tenho um doente acamado, eu peço para perícia no hospital. E por que eu não posso pedir para perícia no presídio? O INSS vai ter que dar... Gente, mas isso não é falado. Não é falado, exato. Porque o Estado não tem interesse. O Estado, eu digo... Sim, tá? A máquina toda, né? A máquina toda não tem interesse. Por quê? Porque isso vai gerar mais benefícios para a Previdência Social. Mas você fala tão bem, não quer ir mesmo pro criminal? Nunca na vida? Não. Pode vir que eu faço auxílio reclusão de vocês, auxílio doença, sem problema nenhum. Serão muito bem recebidos. Vou falar o quarto caso e depois eu vou entrar nesse assunto de novo. Homem absolvido após anos preso pediu indenização e regularização do INSS. Mas ele foi preso injustamente? Se ele foi absolvido, acredito. Ah, sim. Depois de 30 anos ele foi absolvido? Que demora do Estado. Pediu indenização e regularização do INSS. Eu acredito que cabe. Tá? Se ele foi preso injustamente, conseguiu provar que não foi culpa dele, ou não foi ele, né? Não teve a materialidade, ou não foi ele quem cometeu lá o delito que imputaram a ele. Claro que ele pode pedir uma indenização do Estado por ter ficado preso todo esse tempo. E ele consegue fazer essa indenização desses 30 anos perdidos? Eu não sei se vão pagar os 30, né? Mas uma parte, sim. Por que não pagaria os 30? Porque acho que prescreve. Ah, tá. Porque tem prescrição. Mas, nesse caso, não deveria. Porque se o erro foi do Estado, o Estado deveria assumir o erro em tudo. Ah, deveria. Mas você sabe que na legislação tudo tem prescrição, né? Vou falar um exemplo aqui fora. Vamos pôr o trabalhista. Eu trabalhei 20 anos numa empresa. E a empresa nunca me pagou um adicional de insalubridade, por exemplo. Estou dando um exemplo. E eu sempre trabalhei num ruído muito alto, inclusive tive uma perda auditiva. Quando eu entro com o processo, eu só me pago os últimos 5 anos. Mas eu fiquei 20 anos no risco. Então, eu acredito que cai na mesma situação, tá? Porque no direito, tudo tem prescrição. O que é prescrição? Eu posso cobrar até um determinado período, depois eu não posso mais. E aí, eu entendo que caberia para o INSS também, tá? Se for provado que a culpa foi do Estado, que ele foi preso injustamente, que não era ele o autor do delito, não houve prova de matéria de nada, claro, eu entendo que caberia, com certeza. Tô riscando aqui que a gente vai conversando, né? Então, sim. Ex-presidiário que nunca contribuiu pode começar a pagar o INSS? Pode. Pode, inclusive, recluso. Não precisa esperar sair. Mas eu acho que é muito difícil, porque as pessoas não têm essa informação. Tô falando agora. Agora vocês têm Você que tem algum familiar que está preso, que está recluso, eu não sei se você está recebendo auxílio reclusão ou não está, mas veja a possibilidade de voltar a pagar a previdência ou começar, se nunca pagou, para esse seu parente, né? Geralmente parente que vai pagar, não vai ser uma... Não vai ser. Ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, algum parente ali. É possível fazer um pedido de benefício ou revisão diretamente da prisão? Ele fazer diretamente? O problema não, dele, ele vai precisar de um advogado, porque ele não pode sair para fazer. Ele não tem computador ali para fazer. Ele não tem acesso a isso. Então, ele teria que dar procuração para alguém. Eu não vou fazer uma pergunta, mas acredito que você não vai conseguir, ou vai conseguir me responder. Não sei, se eu conseguir, eu respondo. O diretor do... Não vai fazer. Mas poderia. Poderia, mas não poderia. Vai. Mas também, quantos reclusos estão lá? Se ele for fazer de todo mundo, ele não faz mais nada, né?
Mas se Ele tem outras coisas da administração do presídio para fazer, eu creio. Por isso que não... Mas o familiar ou um advogado na procuração faz. Famílias do preso, como que eles conseguem representar esse detento de uma forma legal? Procuração. E aí me fala uma coisa, se o preso não pode escrever, eles não podem ter... Por que não pode escrever? Nas visitas não pode, você não pode ser... Você não pode... Não, mas aí você vai... Se for o caso... Eles não podem ter acesso à caneta, você não pode... Pode. Eu tenho uma cliente que tá presa. Ela escreve? Eu levo... Ele não deixa eu entrar com espiral. Caderno espiral não pode. Não pode. Mas, e caneta tem que ser transparente. Sim, a famosa Bic aí. Bic é padrãozão. Mas eu posso levar, por exemplo, um bloco. Sabe aqueles blocos de fichário que não tem espiral? Eu posso levar folha de sulfite solta. Ele pode escrever. Eles autorizam. Com a presença do advogado. Por exemplo, vai ter que contratar um advogado. Não sei se o familiar tem jeito, o advogado... vai ter que contratar. Por quê? Quando eu vou lá fazer a visita para ela como advogada, eu vou na salinha do advogado, eles deixam eu entrar com papel e caneta, só que não pode ter um caderno em espiral. Mas se eu entrar como eu falei, com um bloco daquele que destaca, ou folhas de sulfite soltas, eles nunca me barraram. Me fala uma coisa que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, eu achei a história interessante, até para que as pessoas que estão nessa situação entendam, porque muitos advogados têm esse preconceito de pegar essas causas, né? Então, eu queria até que você contasse que você passou uma situação bem desagradável e que te fez se afastar um pouquinho de pegar essas causas. Aí conta aqui pra gente. Então, o problema que eu passei foi o seguinte: eu entrei com auxílio reclusão para a esposa de um presidiário que já estava condenado. Já estava com a condenação. Então, ele estava preso, tudo certinho. E aí, entramos com auxílio reclusão. A filhinha estava doente. Na época, a filhinha devia ter uns 6 aninhos. Era criança ainda. Estava com uma doença bem séria. E eu consegui o auxílio reclusão para ela. Só que como é que funciona? Toda essa parte previdenciária nós recebemos no êxito. O que é o êxito? Quando sai o benefício, aí que a pessoa vem e paga o advogado. Ninguém cobra nada antes. Até porque às vezes não tem, né? Porque o esposo, o pai e tal... Ele era está a renda recluso, ali, né? Exatamente. Ela não me pagou. Ela não voltou para pagar os meus honorários. Ela simplesmente ficou com o benefício recebendo e sumiu. E eu trabalhei de graça. Porque eu fiz todo o trabalho para ela, eu fiz toda a situação, procuração, toda aquela situação. E aí veio o medo de você estar trabalhando. Não, porque poderiam acontecer isso com outros casos, porque, como eu falei, que são os parentes que têm direito a isso, então a esposa, os filhos, os pais, como a gente já falou, e ficar trabalhando de graça sem receber os honorários, porque os honorários viriam com o benefício concedido. E aí eu vou dar minha visão, que eu acredito, né? Se não quiser falar, não tá tudo certo. Mas aí vem aquele receio de você não querer cobrar, porque se a pessoa já cometeu um crime... Tô generalizando? Tô. Não posso falar que todo, né, o dependente ali de um presidiário nunca vai me pagar. Mas eu não tive uma boa lembrança e uma boa experiência. Uma experiência boa. E aí isso me fez ficar um pouco mais, assim, seletiva nesse tipo de benefício. Porque não adianta você contratar um advogado criminalista, porque ele não vai ver essa parte. Ele nem sabe. Exatamente. Porque, assim, a minha cabeça, apesar de ser estudante, mas a minha cabeça, ela tá totalmente voltada pro penal. Eu nunca parei para pensar nos direitos que esse presidiário, esse ex-presidiário, direito da família que está aqui fora, aguardando. Nunca parei. Foi realmente aqui agora eu não lembro o caso que fez a gente se falar lá no Instagram. Eu fiquei pensando, mas e a família? E aí, como que fica? Foi o caso desse que foi preso injustamente. Aí você falou, nossa, ele foi preso injustamente, ele não tem como pegar e processar a Previdência para dizer, não, me dá o benefício, porque eu fui preso injustamente. Exatamente. Não era eu, né? Não provaram que era o autor do delito. E aí me absolveram depois de 30 anos e ele vai ficar sem aposentadoria, sem benefício, sem nada. Foi isso mesmo que eu pensei. Eu falei, cara, ele vai sair? Aí eu falei para você, vai. Porque Previdência tem que pagar para poder receber. Deveria ser pago. Aí eu falei, aí caberia um processo contra o Estado, para o Estado rever isso e, de repente, conceder uma aposentadoria para ele. Caso do seu Oswaldo, que a gente conversou, foi por causa disso. É ele mesmo. Foi alguma coisa assim que nós conversamos, aí você me convidou. Exatamente. O caso do seu Oswaldo, que nós fizemos aqui a live, foi até ao vivo.
Ele ficou preso e tudo, e eu fiquei pensando, mas e a aposentadoria dele? Como que fica? Mas ele ficou preso injustamente? Injustamente. Não, eu acho que poderia processar o Estado pro Estado. O Estado deu uma carta de desculpa. E nem indenização? É que vai ter que processar, ele não vai dar de livre espontânea. Agora eles entraram, mas, 30 anos depois... Eles vão dar uma carta de desculpa porque uma indenização de livre espontânea vontade não vão dar. Teria que processar o Estado penalmente para poder ter a indenização, tá? E previdenciariamente para dizer, olha, eu fiquei preso, perdi essa oportunidade de estar ali contribuindo ou de estar trabalhando para ter a contribuição previdenciária, então o Estado me supre isso. O que você recomenda para quem saiu do sistema penitenciário e quer regularizar a sua situação na Previdência? Aí tem que analisar quanto tempo que ele ficou, se ele já pagou, se ele não pagou, que tipo de contribuição que ele tinha. Todo mundo pode começar a pagar em qualquer momento da vida? A qualquer momento. Já falei, a partir dos 16 anos, qualquer pessoa. Menor aprendiz paga com 14. Porque pode começar a ser menor aprendiz a partir dos 14 anos. A legislação trabalhista autoriza. E aí, se você é um menor aprendiz, você está oferindo renda, teria que começar as contribuições para a Previdência Social. Se você começa com 30, 40 anos... O problema, assim, hoje até dá, porque a legislação mudou em 2019, viemos a reforma previdenciária, e a reforma previdenciária mudou a regra. Antes era tempo de contribuição, hoje é idade. Eu preciso ter 62 anos de idade se eu for mulher, 65 anos de idade se eu for homem, e ambos 15 anos de contribuição. Quem contribuir depois da reforma da Previdência, depois de 2019, 20 anos para homem e 15 para mulher. Ah, é justo. Mas se eu comecei a contribuir com 30, 40, 15 anos, eu consigo até 60, 65, tranquilo. O que te fez brilhar para entrar nessa área jurídica? Eu falo que eu faço, como eu falei, previdência... Agora eu quero saber um pouco de você, tá? Previdência e trabalhista. Eu escolhi o previdenciário e o trabalhista me escolheu. Porque eu queria focar no previdenciário. Por que esse foco? Porque na faculdade, eu tive 6 meses de previdência. 6 meses. E eu gostei. E quando eu saí da faculdade em dezembro, em janeiro, eu já estava matriculada na pós previdenciário. Nossa, mas gente, que gosto é esse? Na pós. Você, que nem você pro criminal. O que te fez ir pro criminal? Cada um na sua área. Gente, mas é muito doido. É o que eu tô falando. Não, quem não é da área não entende nada. Nada. Eu não entendo nada. Eu não entendo mas você entendeu nada. O que eu expliquei? Não, agora eu entendi. Você entendeu porque na faculdade eu não entendi nada, entendeu? Por isso que eu falei, vai ser uma aula. aula. Professor também, vai de muitas situações ali, né? Com certeza. Mas porque é confuso o previdenciário para quem não entende. É muito detalhe. Cada benefício tem os seus requisitos, tem as suas regras, tem, né, os seus pormenores. Então, é bem detalhista. Você pegou a época do papel, que você tinha que ir lá no INSS. Não. Não pegou? Não, porque eu era dentista antes. Ah, não. Você era dentista? É verdade. Acho que o Léo... Eu era dentista. O Léo é o filho dela, que é amigo do meu filho. É verdade, uma vez ele... Então, eu fiz direito depois. Então, eu peguei uma transiçãozinha. Entendi. Fiquei pouco tempo com o papel e depois já veio o processo digital. 2015 veio o processo digital, me formei em 2011 em direito. Peguei um pouquinho. Deu pra aprender o que ninguém vai aprender hoje. Pouca coisa, e depois eu já fui pro digital. E hoje você tá palestrando sobre... Fala de você hoje. Hoje eu sou professora da FGV do Rio de Janeiro, sou professora da PUC do Rio de Janeiro, sou professora da ESA São Paulo, ESA Santo Amaro, ESA São Bernardo, ESA Santo André. E eu tô aqui falando que eu não entendo nada. A gente tem muita pós-graduação nas ESAs, das OABs no geral. Abrimos agora uma pós Direito e Previdência na ESA de Santo André. A gente vai abrir as inscrições para começar o ano que vem. Mas trabalho e previdência, que é a minha área, dou aula nesse sentido. Lá na PUC, na PUC do Rio, eu vou dar aulas de crimes. Sério? Olha aí. Previdenciários. Ah lá, você tá vendo que não tem jeito, o penal ele sempre tá
pegando. Porque tem crimes também no previdenciário e tem crimes no trabalhista também. Conta um crime aí. Previdenciário? Previdenciário. Eu tô com 6 casos de estelionato previdenciário. Pra quem não gosta de penal... Não, mas é previdenciário. Tô com 6 casos de estelionato previdenciário. O que o INSS está alegando? E eu tô defendendo a parte previdenciária, não estou pela parte penal. Que esses segurados, eles mentiram, né? Numas contribuições ali, numas empresas que eles não trabalharam e eles inseriram isso no sistema como se tivessem trabalhado para dar o tempo de aposentadoria e eles se aposentaram e receberam. Olha. E aí o INSS depois fez uma apuração, uma investigação, pediu comprovações, eles não tinham comprovações daquelas empresas, porque eles nunca trabalharam naquelas empresas. Mas, gente... Vou explicar. Eu não sei se eu posso falar que o processo está em segredo de justiça. Tem um advogado, pelos quadros da OAB, que provavelmente vai ser cassado, que ele foi condenado porque ele atendeu os meus 6 clientes. E ele inseria de conluio com servidores do INSS. Ele inseria... Isso é um casão. Chama Operação Cromocinese. Tá lá na internet, você acha. Não tem nome de ninguém, mas você vai entender a operação. E você tá aí? Eu tô com esses clientes, o processo está em segredo de justiça, a Operação Cromocinese. Eu sei quem é o advogado por conta dos meus clientes, né? Porque eu sei quem é, porque eu vi que ele tá lá na operação e é o mesmo do contrato de honorários dos meus clientes. Você não tem medo? Não. Não acho que são perigosos, vamos colocar assim. Você tá falando de periculosidade? Porque, assim, as pessoas acham que só o penal que tem essas coisas. Assim, Pra mim, eu acho que na vara da família tem muito mais problema do que no... O povo se mata na vara da família, né? Claro que nós temos condenados que nós tememos por serem perigosos e cruéis. Né? Acho que mais do que a periculosidade, é a crueldade que esse ser humano tem. Mas, posso falar uma bobagem muito grande aqui, mas eu vou falar o que eu penso. Eu não acho o estelionatário um cara perigoso. Esperto. Mas perigoso, não. Assim, de cruel. Você acha que o medo do castelinho dele ruir não pode transformar ele em... Só se tiver nele já esse instinto, sei lá, de extermínio, assim, tudo bem. Mas se ele for só... Porque o estelionato é o quê? O enganador. Ele engana a pessoa para dar de bom grado, de livre e espontânea, a vontade que ele quer. A vantagem que ele quer. Então, esse caso do estelionato. Fui no INSS, burlei ali os benefícios de bom grado, não cometi nenhuma violência contra ninguém, não cometi nenhuma coisa assim de crueldade, eu digo, com um ser humano. Eu só burlei um sistema. Não que eu estou certo. Burlei um sistema, há um erro ali da mesma forma. Mas sem violência, sem crueldade. Então, eu não tenho medo, porque eu acho que não são pessoas, assim, que têm essa crueldade, como eu tô falando. Mas, diferente de outros eu tô falando tipos nesse de caso. Nesse caso, ele vai perder a profissão dele. Já perdeu. Ah lá, então, a profissão, aí perde... Muitos servidores do INSS foram exonerados por conta disso, porque eles estão no processo. Condenados. Então. Bom, tem sentença, agora foi para apelação, a gente não tem ainda o resultado da apelação, mas já está sentenciado e condenados. 12 anos, 14 anos, 16 anos, que já dá a reclusão. Sim. Só que a juíza disse que a reclusão só vai acontecer depois do trânsito em julgado. Então, por hora, ninguém vai ser preso agora. Você ia falar de um caso, igual a gente estava conversando de um caso, você falou agora. E aí eu te cortei. O quê? Fugiu. Você falou assim, igual o caso que a gente estava conversando. Do que você entrevistou. Ah, tá, do seu Oswaldo. Entendeu? Do que você entrevistou. Né? Então, assim, eu não tenho... Você tem medo? Não. Eu também não. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo. Eu acho que isso... eu acho isso um erro. Não, eu acho que assim, a gente tem que ter, independente do erro que a pessoa cometeu ou não, respeito. Eu respeito a pessoa como ser humano, independente de qualquer coisa, e ela vai ter que me respeitar também. Eu falo assim, o penal... As pessoas têm muito preconceito de falar penal, a pessoa já imagina o bandido, não sei o que, não sei o que lá. O que vê na televisão. Exatamente. Eu tenho muito mais medo daquele engravatado, bom moço, e se revelar, eu tenho muito mais medo. E no Rio de Janeiro foi presa aí uma traficante, uma médica, coisa mais bonitinha, toda... Nossa, uma fofura. Eu vi. Uma médica fofura. A dona do tráfico no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho mais medo. Nesse caso aí que você tá falando... Eu tô com um caso cabuloso de um erro médico
E aí... E o médico também, todo chique, a clínica dele, linda, maravilhosa. Então, aí eu tenho medo. E eu não vou fazer, mas eu poderia entrar com um processo crime contra ele por lesão corporal. Porque não é? Exatamente. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Lesão corporal. Vou entrar também no erro médico, lá no cível, ok. Mas e a lesão corporal que ele cometeu na cliente? Ele deformou o corpo dela. Não é só lesão corporal, né? Mutilou, ele tirou o útero dela sem autorização, sem consentimento. Ele mutilou ela. Então aí você vai... Aí, então veja, é um crime, não é um crime? A gente tá falando de tanto... Então eu tenho mais medo. Porque assim, eu vou ser bem sincera. Pra mim, o mundo do crime, ele tem muito mais ética. Entre eles, sim. Tem muito mais ética do que os engravatados. É o que eu falei. Se você respeitar e ele perceber que você tá o respeitando como na função dele, né? Ele vai te respeitar também. Ele vai te respeitar também. O problema é aquele que chega lá, tal, cheio de pompa e não sei o quê, entendeu? Eu tenho medo desses engravatados. Lucas, depois eu vou pedir só pra você trocar aqui pra mim. Eu tenho medo desses engravatados. Não quero te pôr medo, pelo amor de Jesus. Mas eu não tenho. Não tenho medo dessas pessoas. Porque esse caso que você tá falando é um caso muito grande. É um caso muito sério. Aonde essa pessoa não precisa falar a idade, nada, ela tá se desmoronando. Então, assim... Tá caindo a máscara, tá caindo o trabalho, e aí afetou o bolso. O psicológico dessa pessoa, a gente não sabe como que fica. Abaladíssimo. Por isso que eu não quero te pôr medo, mas não corajosa. Corajosa. Não, é que eu acho que o advogado, independente de qualquer coisa, vai ter que ir lá defender o direito do seu cliente. O cliente, seja qual for. Por quê? Eu, como advogado, quando o cliente vem no escritório e me conta o caso dele, eu tenho o direito de falar assim, não vou pegar o seu caso, procure outro advogado. Se eu achar que ou não tenho direito, ou a pessoa tá mentindo pra mim, ou não é bem assim a história, ou eu tiver um medo, eu falo, olha, não vou pegar o seu caso, você pode procurar outro profissional. Se eu peguei o caso do cliente, vou trabalhar, vou fazer o meu trabalho com o maior profissionalismo e né, buscar o direito dos meus clientes da melhor forma possível, e eu ali no meu trabalho e o cliente ali confiando no meu trabalho também. Qual foi o caso do INSS, assim, dentro da sua área, que mais, assim, foi difícil e que você não conseguiu... Que você viu, foi um erro trágico na sua visão? Eu não sei se foi um erro trágico, mas eu vou falar o caso que mais me marcou. Tem 2, mas não tem nada a ver com penal. Tá bom, não. Tudo é previdenciário. Teve um caso de uma senhora, ela teve um AVC e ela ficou totalmente paralisada. Totalmente. Infelizmente, o corpo dela paralisou todinho. E aí, eu tinha feito a aposentadoria do marido dela, mas eram, assim, jovens senhores. Com 50, 60 anos. Nossa, não eram muito jovens. velhos, mas também não eram jovenzinhos. E ele todo atlético, ia pra academia e tal. E eu fiz a aposentadoria dele e tal. Aí, quando a esposa teve o AVC, ele veio me procurar pra tentar um benefício pra ela, previdenciário. Ela acamada, eles moravam no sobrado, ele desceu a cama dela pra sala, porque o banheiro ficava embaixo, pra ter mais conforto, mais acesso. Contratava uma moça pra lavar o cabelo dela, porque ela não conseguia mais movimentar e tal. E assim foi. Aí eu fui e entrei com um pedido de benefício pra ela num INSS aqui. O INSS pediu pra ela ir até lá, mesmo eu falando que ele eu tô falando, o INSS é maravilhoso. Foi lá. Ele colocou ela no carro e assim, quando a gente pegava ela no colo, ela meio gemia, porque eu acho que doía. Colocou ela dentro do carro dele, graças a Deus ele tinha um carro, né? E levou ela no INSS, botou ela deitada numa colchonete no chão do INSS, esperando a perícia. Aí o médico também, sem sensibilidade nenhuma, pediu para ele entrar, quando foi a vez dela, entrou com ela, olhou a situação dela e o perito disse que ela estava apta para voltar ao trabalho. Aí ele veio no escritório e falou assim, doutora, negaram lá o benefício. Eu falei, nós vamos fazer a perícia em outro INSS. Esse eu vou dizer qual é o INSS por conta do que aconteceu. Eu estava num outro INSS, falei, vamos marcar a perícia no INSS de São Bernardo. Mas ele morava em Santo André. Mas eu posso marcar o INSS onde eu quiser. Porque é federal. Se eu quiser estar na Bahia e marcar uma perícia lá, eu posso. Marquei em São Bernardo para ela. A prefeitura mandou uma ambulância buscar essa senhora na casa dela.
com paramédicos e enfermeiros e tudo mais. Com tudo que precisava. Tudo que precisava. Colocaram ela na maca, tudo bonitinho, dentro da ambulância. Levaram até o INSS. Pararam dentro do estacionamento do INSS, lá de São Bernardo. O perito saiu da sala dele e veio até a ambulância olhar com o dignidade estado dessa mulher. Não pediu para tirar ela e entrar. Porque, além da dificuldade, o constrangimento da pessoa está toda... E como, você falando isso, a gente vai acreditar que alguém vai fazer perícia lá na penitenciária? Mas vai. Vai porque eles vão no hospital. Eles vão no hospital. Na verdade, tem que ter um bom advogado que queira trabalhar, né? Aí, o perito veio, olhou ela na maca, ali na ambulância e tal, e deu o benefício para ela. E deu. Camila, deu 20 dias, essa mulher morreu. Ela faleceu, ela veio a óbito. Mas aí o marido não... Pensão por morte pro marido, mas ela não chegou a receber um benefício. Infelizmente, ela faleceu antes de pegar o primeiro valor de benefício. Porque não é que quando concede demora um tempo para pagar, né? Não paga assim no dia seguinte. Aí vira pensão por morte para ele, depois e tal. Mas para você ver a insensibilidade, esse caso me marcou. E eu tive um caso que me marcou que é engraçado. Engraçado. E eu vou comendo aqui o pão de comendo. queijo enquanto você conta, que é do Mais Um Café aqui do Atrio Shopping, nosso patrocinador, então eu tô comendo enquanto ela conta. Teve uma senhora que me procurou que ela recebia pensão por morte do marido, um alto executivo. Recebeu um valor bom de pensão. Mas ela já estava recebendo a pensão. Quando ela veio me procurar, não fui eu que fiz. Aí ela veio falando assim: Simone, eu estava recebendo o valor total e agora eu estou recebendo metade do valor. Eu quero saber o que aconteceu. Vamos investigar o que está acontecendo. Quando eu comecei a investigar, eu olhei no INSS que tinha uma outra pessoa dividindo a pensão por morte para ela. Porque se tem mais de um dependente, divide. E era antes da reforma. E aí eu descobri que quem estava dividindo a pensão com ela era do Rio de Janeiro e era uma pessoa chamada Cláudio. E o marido dela era um homem, ela era uma mulher, eles tinham filhos e tudo. Eu falei, esse homem teve um filho lá, pensei comigo, no Rio de Janeiro. E a mãe da criança entrou com pedido e meou. Mas como assim, Quando gente? eu fui investigar, não era filho. Era um casamento homossexual que ele tinha no Rio de Janeiro. Ah, não. A mulher ainda por cima E pra contar pra senhora, que era uma senhora de 70 e poucos anos. Ah, não. Tive que contar, porque ela me contratou pra descobrir o porquê que tava... E vai mear pra vida, porque é antes da reforma. E aí? Vai dividir. Porque o marido dela era um alto executivo e ela me contou que ele passava 15 dias no Rio e 15 dias em São Paulo. 15 dias no Rio e 15 dias em São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, ele tinha esse... Era uma união estável, tá? Era uma união estável homoafetiva. Eu não gosto de homoafetiva, eu vou falar homossexual, porque eu tenho uma homoafetividade com você, um sentimento recíproco. Porque homo é igual ao afeto. Exatamente. Então, homossexual. Lá no Rio de Janeiro, e aqui ele tinha o casamento padrãozinho dele, com a esposa, com os filhos e tudo mais. E quando ele faleceu... Ah, não. Como você contou? Eu contei. Falei, olha, infelizmente descobri... Quando a gente descobriu que era Cláudio, o nome da pessoa, eu falei, dona fulana, eu acho que o seu marido teve um filho lá, porque a senhora falou que ficava... Ai, que esse bastardinho. E não, ela conta... Porque ela é uma senhora toda distinta, né? Uma pessoa bem... Ele ganhava muito bem. Ai, esse bastardinho, tal. Depois eu fui contar, falei assim, ai, dona fulana, não é bastardinho. É um homem de 40 anos. Novinho, né? Seu marido tinha uma relação, uma união estável. E ele provou união estável e o INSS meou. E acho que ele demorou pra dar entrada. E o cidadão? Eu nunca vi. Eu só descobri, mas não tinha o que fazer pra cortar. Porque se tivesse, eu tinha tomado alguma medida. Mas não tinha, ele tinha o direito dele. Ele provou união estável lá. Ela tinha dado a entrada aqui primeiro. Na verdade, ele quis acabar com o casamento dele. Eu acho que ela... ele já tinha morrido, né? Ainda bem, né? Senão a mulher matava. Tá. Ele faleceu. Ixi. Eu acho que ele demorou pra dar entrada. Ela deu entrada primeiro, porque eu acho que ele demorou pra descobrir. Do falecimento, do óbito. Porque ele viu que ele não vinha, de repente, pro Rio. Você descobre que você é viúva E seu marido tinha um relacionamento homoafetivo, homossexual, lá no Rio de Janeiro. Nossa, que E aí, situação. não tinha o que fazer. E eu falei pra ela, a gente não tem o que fazer. A senhora vai receber metade e ele vai receber metade. E eu vou falar uma coisa ainda pra senhora. Falei pra ela, quando a senhora falecer, ele vai receber 100%. Porque era antes da reforma, tá, gente? Com a reforma, Deus tem com a reforma não tem mais ela deve isso. ter pensado, né? Foi antes de 2019. Foi 2015 isso. Então, na época, voltava a cota. Hoje não volta mais. Mas na época, e ela ia falecer pela idade, ela faleceria primeiro que ele.
Porque ele tinha 40, ela tinha 75. Ainda Mas assim, a vida a gente tudo não bem, sabe, mas assim, né? mas esse cara, né? Aí me marcou essas duas coisas. Primeiro da senhora lá, que ficou, né, totalmente paralisada, e eu achei um absurdo. Não, um absurdo. E esse foi um caso, assim, engraçado, porque não é nós, né? A senhora, claro. Falei, ainda bem que seu marido faleceu, né, dona fulana? Porque senão ele ia morrer hoje. Ela ia, óbvio, né, acabar com a vida dele. Mas e as filhas? Então. Tudo grande já, casado e tal, mas eu não contei. Aí acho que ela deve ter contado pra... Eu não sei. Não sei porque depois eu não perguntei se ela contou para as filhas. Tem que saber, ele tinha duas pesquisa. filhas. Entra no Instagram. Eu não sei nem se a senhora tá viva. Você pega lá no Instagram o sobrenome. Isso foi 2015. Tem 10 anos. Tem 10 então anos. ela estaria com 85. Pode ser que ela esteja. Pode ser que ela esteja, mas eu não sei. Eu ia tomar todo quanto é tipo de prudência pra mim parecia. E aí são, né, esses casos, assim, deixar que ele ganhar acontecem, às vezes, umas coisas assim, que você fala, meu Deus. Muito complicado, né? Você paga? Eu? Paga? Você paga? Não. Então, começa a pagar. Você paga? Eu pago. Então eu sou a vou única. pagar pro meu filho agora com 16. Sério? Meu filho. Não, ainda vai pagar quando tiver com 16. 16. Achei que você já tinha pagado. Falei, parabéns. Eu não pago. E eu tenho umas professoras lá que eu sou assistente da Direito de São Bernardo, em processo do trabalho, e aí tem umas professoras que têm os filhos da idade do meu. Eu mandei todo mundo pagar pros filhos. Não, agora... Fiz o cadastro de todo mundo, mando boletos para todo mês. Falo, você pagou do fulaninho, do seu filho? Você pagou? Depois dessa aula... Tem que pagar. Entendeu? Quando o Julinho... O teu mais velho tá trabalhando. Tá trabalhando. Então ele tá pagando. Ele trabalha desde meio... os 17. Então, ele é ok, mas tem o do meio e tem o pequenininho. O tem do que meio ver como é que isso... vai fazer 14... tem 14, vai fazer 15 agora. Então, quando ele tiver 16, eu já vou fazer. E o pequenininho também. Agora, depois dessa aula. E tomar vergonha e pagar pra mim, né? E pagar pra você. Eu não pago. Ainda mais agora que você vai se formar, logo... Preciso te contar uma coisa, eu não tenho nem carteira de trabalho. Mas não precisa. Não, eu só tô um adendo a mais. Eu não pago e também eu nunca tive... Não precisa, porque você pode pagar como... Você tá trabalhando, você é uma contribuinte individual, você é devedora. Mas se você, por exemplo, é uma dona de casa, um estudante que não tem uma profissão não, uma atividade que está sendo remunerada de alguma forma, pode pagar como facultativo, que a gente fala. Eu não sou obrigada a pagar, mas eu quero pagar para estar inserida no sistema. Para ter direito a uma aposentadoria, por exemplo, para ter direito a um auxílio-doença, se precisar. A todos os benefícios. Todos os benefícios ali. É isso. Vou deixar aqui, depois eu vou falar pro Lucas. Eu falo isso e eu acabo sempre esquecendo de colocar ali o Instagram da doutora Simone Bramante, para vocês seguirem ela no Instagram, pra vocês terem essa aula que eu tô tendo agora. Nath, tem alguma pergunta, Nath? A Nath... Que seria interessante falar sobre a questão, assim, muita gente tem a questão do preconceito, tipo, eu não pago mais a Previdência, porque eu não vou me aposentar no sistema atual e tudo mais, mas sou a favor das pessoas pagarem justamente pelo auxílio doença, que a gente nunca sabe. Por exemplo, pode passar um ônibus e você que perdeu uma perna, então eu acho que seria interessante dar só esses adendos, sabe? O pessoal... Tipo assim, paga pelo menos para ter esse seguro imediato. O pessoal pensa, num geral, que a Previdência é aposentadoria. E não é só aposentadoria. Nós temos, por exemplo, salário maternidade, que eu falei para as mulheres, né, que quando têm filhos. E o salário maternidade mudou agora, que anteriormente eu tinha uma carência de 10 contribuições. Agora a minha carência é uma contribuição, eu consigo 4 meses de auxílio, de salário maternidade. Esse eu não vou usar nunca mais, em nome do Senhor Não, Jesus, não vai usar mais, né? mas as pessoas que estão nos assistindo e, de repente, ou até estão grávidas, né? Mas pode? Pode, agora Até pode. Até estando grávida? Agora pode. Pode. Agora pode. Mudou agora, em julho agora, hein? Julho agora, acabou de mudar. Julho de 2025 mudou isso. Agora. Esse mês passado. Ou as mulheres que não estão grávidas, mas são jovens e um dia pensam em ter filhos, ter aí a contribuição para ter o salário maternidade. Os auxílios, né? Auxílio doença. A gente fala das aposentadorias, mas nós temos aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo, as regras todas, a gente fala que é uma aposentadoria programável. Eu estou programando para quando eu estiver a idade, eu ter o tempo e X. Mas a aposentadoria por invalidez não é programada. Isso Exatamente. pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Igual dessa senhorinha que E você contou. a pensão por morte. Se eu faleço e eu não tenho qualidade de segurado, quer dizer, eu não estou inserida no sistema, meus filhos vão ficar sem cobertura. Meu marido, meus pais, depende de cada um ali da estrutura familiar ali. Entendeu? Paguem. Eu vou começar a pagar também.
tomar vergonha, que agora... Eu consegui uma pensão por morte de um pai para um senhor, ele tinha aposentadoria dele, a filha dele tinha 50 anos na época, solteira, não tinha filhos. Infelizmente, ela teve neoplasia, né, que é o câncer, e acabou falecendo. E eu consegui a pensão por morte dela para o pai. Gente, contratem. E aí ele recebe eu acho que ele já faleceu, que ele era bem senhorzinho também. Adorava seu Manuel. Ele recebia a pensão a pensão dele e a aposentadoria dele normal e a pensão por morte da filha. Porque dá para acumular, tá? Aposentadoria com pensão. Que podia pegar Pode. Então, aí, quando você tem uma pensão por morte de pais, né, de filho para pai, hoje tem de neto, de vô para neto. Só que eu tenho que provar a dependência econômica. E aí, o que acontecia? Como ele tinha uma dependência econômica da filha, porque a aposentadoria dele não dava para pagar tudo, todos os meses ela depositava um valor na conta dele. Então, eu peguei o extrato de 2 anos, levei na Previdência e todos os meses tinha um valor. Aí eu provei a dependência econômica e o INSS. Dentro do INSS, eu não preciso judicializar. Isso, no caso aqui dos detentos, também, se eles acabarem falecendo lá dentro... Pensão por morte. A gente consegue, mas tem que ter qualidade de segurado. Tem que estar pagando. Tem que estar pagando. Previdência Social. Tem que estar pagando, porque aí realmente é um assunto que não é abordado, não é... Fez 16 anos, não importa. Não importa, tem que pagar. O ideal seria isso. Pode ter a Previdência, um investimento e tal, porque o valor não é muito alto, mas olha só, presta atenção uma coisa. Nenhum investimento no mundo, você paga 20%, que a alíquota é 20% para, vamos colocar, cheia. Tem as alíquotas de 11 e tal, mas... E vai ter 100% de volta. Nunca. Porque se eu pagar 20%, que a alíquota maior da Previdência Social, sobre um salário mínimo, hoje está dando R$303, mais ou menos. Quando eu me aposentar, eu tenho 1.518, não 300. Não, exatamente. Nunca na vida. E a minha aposentadoria pode virar pensão por morte. Então, eu aposento um período, aí vamos supor que eu faleço e tenho um marido, ou tenho um filho menor de idade, ou qualquer coisa assim, e vai receber. E como eu falei, tem muitos avós hoje que sustentam os netos, ou são pais dos netos. Muito. Aí você prova a dependência econômica e esse neto vai receber a pensão do vô até 21 anos. Nossa. Então a Previdência tem muita essa... Tem que dar aula, Simone. Eu dou aula. Você tem que dar aula, mas você tem que dar aula... Eu dou aula. Então tem essa flexibilidade. E a Previdência ampliou também para enteados e menor sobre guarda ou sobre tutela. Olha. E filhos adotivos, né? Que são equiparados a filhos naturais, filhos biológicos. Para enteados? Para enteados. Provar dependência econômica. Mas, por exemplo, se o enteado vive com... O enteado vive com o marido da mãe que não é o pai dele. É o padrasto. O padrasto. Tem uma dependência econômica, ele também tem direito à pensão por morte do pai, se o pai se o padrasto falecer. Padrasto, madrasta. Padrasto, madrasta. Menor tutelado também. Às vezes eu tenho um menor que está sobre minha guarda ou sobre minha tutela. Sei lá, tive uma irmã que faleceu e esse não é meu filho, mas eu tenho a guarda dessa criança. Eu tenho a tutela dessa criança. Meu, é um leque. Tem, muita coisa. Mães que perdem bebês. Tem o direito de salário maternidade. Aborto espontâneo, não aborto provocado. Aborto criminoso. Mas um aborto espontâneo, por exemplo, eu tenho direito. Tem muita coisa que a Previdência está abarcando. Aborto espontâneo você tem direito? Tem. Também é uma coisa que não é falado. Tem. Não pode ser criminoso, como eu falei. Não estou provocando. Não, porque a lei ela não vai encobrir um crime, exatamente, né? Porque aqui mas no nosso aborto país... espontâneo, eu tenho direito, salário maternidade. Nossa, tem muita coisa. A gente está falando aqui de auxílio reclusão, nós estamos falando aqui por conta, né, que você aborda aqui uma questão de crimes e penais e tal, mas tem um leque muito grande de previdência. Na verdade, não é só o penal, né? É crimes mas e efeitos. Mas eu tô falando aqui, nós crime, estamos falando de auxílio reclusão, mas essa pessoa que está ali, né, reclusa, que está aguardando um julgamento, por exemplo, se for absolvida, ela vai voltar para o mundo normal, vamos colocar assim, e de repente para o mercado de trabalho, vai ter ali a família dele e tudo mais. Então tem toda essa situação também que vai abarcar. Diga. Já que a gente está falando de crimes. E a pessoa que... Vem ter cara, Natália. Você quer ter que... Vem. Vítimas, por exemplo. As vítimas. De um crime. A gente inverte. A gente está falando sobre o direito do detento e a vítima, no caso. Por exemplo, foi sequestrada,
fui bulinada, não Tá, importa. assediada, não importa. Estupro e tudo mais, eu vou sofrer uma depressão, uma ansiedade. Sim, auxílio doença. Tem que ter qualidade de segurado. Também. Tudo tem que ter qualidade de segurado. Mesmo que sofreu esse crime. Mesmo. Então, se eu O que não precisa de... não é que não precisa de qualidade de segurado. Que se acontecer, você tem a cobertura, mas você tem que ter uma carteira assinada. Se você entrou no trabalho hoje, tá? Primeiro dia de trabalho hoje, e você sofreu um acidente de trabalho, você tem a cobertura da Previdência Social mesmo sem nenhuma contribuição. Olha. Aí, por exemplo, se precisar de um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, depende do grau de sequela desse acidente de trabalho. Meu marido que perdeu o bracinho com 5 anos. A família não entrou, é para não saber. Sabe o que nós conseguimos muito hoje? Tem um benefício, Foi atrás. mas teria LOAS. LOAS. Agora estão falando bastante do LOAS. Né? O LOAS não é um benefício previdenciário, tá? Ele é um benefício assistencial na linha do Bolsa Família. Ele é concedido pela Previdência, a Previdência que paga, você faz todo o trâmite pela Previdência Social, é o valor de um salário mínimo, não vira pensão por morte, não tem 13º. É para idosos acima de 65 anos e deficientes físicos de qualquer idade, que seria o caso, né, desse seu ex-marido. Só que tem que ser baixa renda. Tem que ser baixa renda. Na época, ele perdeu 95. O que nós estamos conseguindo muito hoje de LOAS para crianças autistas? Nunca vai trabalhar na vida. Tem um grau, acima Tem do um grau, né? quarto grau. Acima do nível 4 de suporte. Nível 1 e nível 2 não consigo nunca. O nível 3 depende do nível de suporte que essa criança tem. O INSS concede. O nível 4 para cima, certeza. Nunca vai contribuir, nunca vai pagar um valor de um salário mínimo assistencial. E pode acumular com Bolsa Família. Posso receber os dois. Não tem problema. Aí nesse sentido, então, você pode acumular. Bolsa Família e LOAS. Pode. Tá aí. Então. Pode acumular. E é uma criança, e essas crianças com microencefalia, do Zika vírus, também todas elas a gente consegue benefício previdenciário de LOAS, que é assistência social. Mas para quem não tem nada, ter um salário mínimo já ajuda. Para quem não tem nada, mas E podendo ter o auxílio aí do Bolsa Família. E outra, uma mãe que tem, por exemplo, um filho autista, né, de suporte 4 ou um filho com Zika vírus, não vai conseguir trabalhar, né? Porque, por mais que tenha uma, sei lá, deixa na PAI ou deixa aqui, não é a mesma coisa. Então, às vezes, a criança não... essa mãe não vai conseguir trabalhar. É triste, né? É triste, é complicado. Triste. E, geralmente, essa mãe, ela acaba sozinha, porque o pai acaba... É difícil a gente ver, né? Tô falando... Não que a mãe nunca abandone. A gente sabe que tem umas que sim, mas a maioria não vai. Que a gente tá falando de mãe, né? Mãe. Mas pai, a gente vê que Mas se a nesse... gente falar, tipo, em protetor, vamos dizer, não falando nem de mãe, nem de avó, falar de ser humano que salva essas crianças, que vai cuidar. E temos muitas associações, sim. Eles precisam receber, Porque com tem certeza. mãe que realmente acaba não cuidando, mas a avó vai cuidar. Alguém vai cuidar, uma tia, sim. Então é necessário. Sim. Às vezes a avó que cuida pra mãe poder trabalhar. Né? Também tem essa situação. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu vou agradecer a Natália, que está falando aqui no fundinho. É a nossa patrocinadora aqui do Mais Um Café, aqui do Atrio Shopping. Agradecer também ao patrocinador, que se eu não falo dele, ele fica chateado. O Ricardo Caires, nosso perito. Ele está aqui, ele queria até te conhecer. Queria conhecer. Fica pra próxima. Fica pra próxima. E agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal. E curtir, compartilhar, que eu sempre esqueço de... Não vai dar presente dela? Opa, Lucas! Eu já ia pegar essa, ó. Ia cometer um furto. Não, peraí, gente. Faz de conta que não foi ela que me deu, tá? Peraí. Então, quero agradecer a presença da doutora Simone. Obrigada. Adorei, eu já ia querer uma. Não é xícara, é caneca. Eu falo xícara. É uma caneca. Uma caneca. É essa, não é? É essa, cheia de filtro, né? Mas é... Maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço. Mas eu quero que você volta pra gente falar aí sobre assunto quando vocês quiserem. Eu preciso ter essas aulas. Porque... Volto quando quiser, tô à disposição. Agradeço, adorei e tô à disposição. Quero agradecer novamente a Simone Bramante por estar aqui e por
vocês que estão nos assistindo, hoje nós vimos que mesmo atrás das grades, a dignidade e o direito não deve ser algemado. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe, porque a justiça não é só cumprir a lei, é garantir que ninguém seja esquecido, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo.